Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que nos acompanha para mais um vídeo dentro deste assunto que tratamos na última lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9. Como havia prometido, segue agora aqui uma pequena explanação que lançará luz sobre aquilo que falamos a respeito da genética espiritual. Portanto, eu gostaria de iniciar fazendo menção, lendo um texto na Palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 54 e o versículo 5, que diz o seguinte: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Agora, Efésios capítulo 5, versículo 31, o assunto começa no versículo 25, mas em razão da exiguidade do tempo, queremos fazer menção apenas dos versículos 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Dentro deste assunto, é um assunto bastante forte para ser tratado e poucas pessoas entram dentro desse assunto para explanar e lançar luz sobre o que diz a Palavra de Deus. No Antigo Testamento, Israel era tratado como a esposa do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. É o que lemos em Isaías 54 e o versículo 5. Agora, no Novo Testamento, nessa epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, ele começa a tratar do relacionamento entre homem e mulher. Ou melhor, no versículo 22, ele começa a tratar do casamento, da vida conjugal. Mas quando chega no versículo 32, ele diz: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim nós vemos, quero falar de uma forma didática, sucinta e objetiva. O relacionamento homem e mulher, nós podemos detectar 6, 7 passos para a constituição de uma família. Primeiramente, ao olhar, o contato visual. Depois do contato visual vem o sentimento de coração, sentimento de alma, que podemos dizer amor. Depois que há esse sentimento, aí vem a aproximação. O casal de jovens se aproxima, se enamora, conversa e assume o compromisso. E ao assumir o compromisso, dentro da sua vida conjugal, há a fecundação. E após fecundado, a fecundação, gera-se um novo ser no ventre da mulher. Este ser se desenvolve, que é o 6º passo, e o 7º passo é o seu nascimento. No sentido espiritual, no relacionamento Cristo e Igreja, nós encontramos alguns pontos que podemos fazer este paralelo.
Primeiro nós falamos lá em Isaías capítulo 45, ou melhor, capítulo 54 e o versículo 5. O teu Criador é o teu marido. Agora, em Gênesis capítulo 30, podemos fazer aqui uma aplicação, isso aqui é uma conjectura, do capítulo 30, e no versículo 1, quando Raquel fala com Jacó, ela diz a ele: dá-me filhos, senão eu morro. Ela diz, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó, o que nós queremos usar é apenas esta parte final do versículo: dá-me filhos, senão eu morro. O desejo dela era produzir filhos, e ela era estéril, porque Deus havia lhe vedado esta condição de ser mãe, até aquele momento. Foi o mesmo que passou Rebeca, no capítulo 25, do mesmo livro do Gênesis. Nós encontramos no versículo 21, que Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui, se nós lermos na sequência, nós vamos ver que essa oração, apesar do texto ser tão pequeno, mas foram apenas 20 anos de oração que Isaac fez ao Senhor para que Rebeca pudesse conceber e dar à luz. Dentro deste ponto bíblico, então, agora nós vamos caminhar dentro dos passos que anteriormente já anunciamos. Primeiro momento, olhar. O Senhor Jesus, ele olha a situação do pecador. Lá em João, em Evangelho, segundo João, no capítulo 4, nós encontramos o Senhor Jesus naquela conversa com a mulher de Samaria, a samaritana. No versículo 35, a parte B desse versículo 35, diz o seguinte: no começo diz, e Jesus o repreendeu, ou melhor, estou lendo em Lucas, é João. João, capítulo 4, e o versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, esta parte que nos interessa ao assunto: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. O Senhor Jesus olha para a situação do pecador. Vede os campos. E o Senhor, ele demonstra amor ao pecador. Quando nós vemos em Mateus, o Evangelho segundo escreve Mateus, no capítulo 9, e no versículo 36, vou ler bastante versículos aqui, para que possamos entender o raciocínio. E vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Olhou, viu a situação e demonstrou amor, compaixão por aquelas vidas, por aquela situação. E houve então a aproximação. Quando nós vemos ainda Romanos 10, versículo 12 a 15, né? Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículos 12 até o 15.
Romanos 10, diz a palavra do Senhor: Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, nós vemos agora o amor sendo manifesto, o amor de Cristo pelas almas. O Senhor faz com que este amor pelas almas brote no nosso coração, para que possamos amar as pessoas que não estão salvas. Aí acontece a aproximação. Quando vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos 8, nós vemos, Atos capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E também no versículo 29, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Aqui nós vemos o evangelista, que as pessoas eram espalhadas de um lado para outro, e o evangelista não perdendo a oportunidade de levar a salvação, a proximidade. Aí acontece o que? A fecundação. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e o versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? A palavra, ela gera no coração da pessoa a necessidade de salvação. O mesmo aconteceu com o carcereiro Filipe. Quando ele vê aquelas coisas que acontecem, Paulo diz: não precisa suicidar-se. Todos nós aqui estamos. Aí ele faz a célebre pergunta a respeito da salvação. E Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amor pelas almas. Agora, a palavra pregada gera no coração do homem a necessidade de salvação. Agora, quando nós vamos para Tiago, na carta universal de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 18, nós encontramos: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então fomos gerados de novo pela palavra. Então a palavra de Deus, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E ainda, quando chegamos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ainda, o versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Gerado a palavra. E agora, o que acontece? O desenvolvimento. E onde nós vamos encontrar esse desenvolvimento na palavra? Quando nós chegamos em Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 19, nós vamos encontrar esse texto: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, vemos aqui
o desenvolver da palavra, do nascimento espiritual. E agora nós chegamos àquela conclusão que vem depois do desenvolvimento ou o próprio nascimento. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, nós encontramos a seguinte explanação, como o apóstolo ali ele fala. 1 João capítulo 3 e o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E no mesmo evangelista João, agora já no Evangelho, no capítulo 3 do Evangelho segundo João, nós encontramos quando naquela colocação, naquela conversa com Nicodemos, ele traz aqui esta palavra no capítulo 3, versículo 8. Diz o seguinte: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que ouvimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui ele segue até o versículo 21, numa leitura mostrando que quem não tem Jesus já está condenado, porque não creu no unigênito do Pai. Então, nós vemos aqui a questão da genética espiritual. O olhar. O Senhor olha e vê a situação, e este olhar de Cristo Ele colocou na sua igreja. Este amor de Cristo, de ver a necessidade de salvação, Ele colocou o espírito missionário dentro do homem para que ele vá e evangelize. Então o Senhor coloca também e leva a aproximação, porque aquele que ama se aproxima, e ele chega com a palavra, e a palavra ela gera a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quando a pessoa ouve, ela é impactada, ela chega ao conhecimento, a necessidade de salvação, porque ela tem conhecimento, como o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, logo da necessidade de ter um Salvador. E aí a palavra nele é gerada, e então ele experimenta o novo nascimento em Cristo Jesus. E o evangelista, enquanto prega, enquanto evangeliza, ele ora a Deus, como disse Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 4 versículo 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E assim a pessoa nasce, experimenta o novo nascimento em Cristo Jesus, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador. Você é um gerador de almas para Deus, você ganha almas para Cristo, isso é ganhar almas para Cristo. Quando você ora, quando você consagra, quando você jejua por aquela vida que você está evangelizando, que você está apresentando a Deus, você está trabalhando e contribuindo para a grandeza do reino de Deus e participando de um verdadeiro parto de almas. Você é a noiva do Cordeiro, onde, através de você, almas são salvas para o reino dos céus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.